Olá, para você que está na tela da TV Tati Band Litoral, começa agora o Band Eleições 2024, um programa que traz informação para você, eleitor, para você que mora na Baixada Santista, em qualquer uma das 9 cidades que compõem a nossa região. Este espaço está sendo destinado para que neste ano, um ano diferenciado, ano de eleições municipais, nós possamos trazer aqui convidados e pessoas que possam fazer uma análise crítica da atual situação da política aqui na nossa região. Hoje o convidado do Band Eleições 2024 é deputado estadual, é o Tenente Coimbra, que está conosco aqui nos estúdios. Muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite, Tenente Coimbra. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, parabenizo toda a Band por esse movimento, né, de debater a eleição, trazer também os bastidores, né, a análise, e é um prazer estar falando da nossa região. Deputado, a gente tem falado com autoridades que conhecem a nossa região. O senhor, inclusive, representa a Baixada Santista na Assembleia Legislativa. Para começar o nosso bate-papo, como é que o senhor tem visto o cenário político do ano de eleições municipais aqui para a nossa região? A Baixada Santista aumentou a representatividade, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Isso é muito importante, né? Hoje temos 5 deputados estaduais, representantes da Baixada Santista, 4 federais, significa proximidade em debates da região, significa conseguir recursos. Então, essa representatividade, salvo engano, uma das maiores do Estado em termos proporcionais a nível habitante e a nível quantidade de deputados, é bem significativa e importante, né, dentro desse conceito do legislativo. Agora, deputado, a gente sabe que este ano está sendo um ano especial, está sendo diferente, inclusive, para a questão eleitoral na nossa região. E tem cidades na nossa região que, com o primeiro turno, conseguem definir as eleições, né? Na tua visão, como que fica? O cenário de primeiro turno significa que não tem opções para o eleitor? Como é que o senhor analisa essa questão dessas cidades que, de repente, já definem aí em primeiro turno? Temos as cidades que, na parte da legislação, vão se definir normalmente no primeiro turno, né, que não tem segundo turno por conta do tamanho do habitante. Tem algumas cidades que têm segundo turno e podem ser que se definam no primeiro turno. Aqui temos 4 cidades da região que vão para segundo turno, que é Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande, né? Todas as outras cidades da região são de primeiro turno e algumas delas, de fato, podem acontecer que terminem no primeiro turno. As pesquisas indicam, principalmente dentro da cidade de São Vicente, que talvez termine no primeiro turno, mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Os candidatos vão ter as oportunidades, inclusive dos debates, de mostrarem aquilo que querem para a região, aquilo que pensam, seus projetos, a própria campanha eleitoral. Ninguém ganha e ninguém perde antes do jogo acontecer. Com certeza. Indo mais ao extremo, eu queria convidar o senhor agora para a gente ir lá, tá Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. São cidades que algumas têm candidato com algum problema na justiça, outros recorrendo, as figurinhas carimbadas da região, que são sempre as mesmas. Essa questão do grupo estar fechado, não ter opções para o eleitor, isso não acaba atrapalhando na hora da eleição? Porque sempre são os mesmos que aparecem? Eu acho que, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo. Também não adianta algumas pessoas surgirem sem trabalho, sem realização, sem, às vezes, base para disputar uma eleição de executivo. Uma eleição de executivo não é fácil disputar. Você precisa ter uma estrutura, né, política para poder disputar. Primeiro, que você precisa ser escolhido por um partido. Segundo, que depois você tem que ter possibilidade de mostrar suas ideias, seus projetos, ter amplitude na divulgação. Conhecer o que Exato, você obviamente, mora. Conhecer. Então, de fato, óbvio, quanto mais candidatos, isso ajuda a população para escolher, mas ao mesmo tempo às vezes atrapalha, porque também são tantos candidatos, a confusão é tanta, né, às vezes é tanta briga que o diálogo da cidade, o debate da cidade, o problema das cidades acaba ficando em segundo plano. Obviamente, ter sempre os mesmos concorrendo, debatendo, discutindo, não é legal. Sempre defendo uma oxigenação dentro da atividade política. Isso é importante, principalmente dentro do executivo, né? Trocas de grupo, mudanças de pensamento, porque é um vício natural. Isso não quer dizer que o grupo foi bom ou foi ruim. Uhum. Quer dizer que uma visão diferente às vezes é bom. Sim. Alguém dentro de um grupo empresarial, uma pessoa que vem de fora tem uma visão diferente, ela contribui, né? Ela consegue olhar o que de repente aqueles que estão lá há muito tempo não estão olhando, né? Mas obviamente tem casos a casos, cidades a cidades, e pessoas de fora que contribuem com o debate, contribuem com novos projetos, porque acontece muito também isso
durante o processo eleitoral. Às vezes o candidato derrotado ele tem projetos bons que o candidato vencedor utiliza. Que dentro de um debate ele coloca, e obviamente ali o candidato vencedor não vai concordar com o opositor, mas ele fica com aquilo, pô, essa ideia é boa. Então isso não é longe na política, muito pelo contrário, isso acontece rotineiramente, que algumas ideias de candidatos derrotados são utilizadas também pelos candidatos vencedores. Então por isso, eu sempre falo que a grande quantidade de candidatos, ela é melhor do que pior, né? Fazendo aquela comparação que tem o bom e o ruim, ela é melhor do que pior porque contribui sempre para um debate sobre a cidade. E falar também, aproveitar nessa nossa conversa, a questão da ficha limpa, né? A gente hoje tem acesso à informação, quer dizer, o eleitor precisa ficar atento também a questões. Mesmo que o candidato já esteve na cadeira, saiu, mas se ele tem algum problema, se ele responde a algum processo, se ele for absolvido ou não, enfim. Mas essa questão da ficha limpa conta muito na hora... Hoje o processo da comunicação ele é muito mais ágil, mais dinâmico, principalmente por conta da rede social, por conta do telefone. A informação está à disposição, né? Exato. Você consegue ver o histórico pessoal, o histórico de trabalho, o histórico profissional dos candidatos, né? Aquilo que foi feito, aquilo que foi prometido, que não foi cumprido. Então, assim, hoje é muito mais fácil esse processo de informação e também de troca de informação. Esse cara fez isso, aquele fez aquilo. Então é algo que isso não existia antes da campanha ali de 18. A gente teve uma campanha em 2014 que foi o início de um trabalho de rede social, o início de uma comunicação um pouco mais dinâmica, mas ainda muito embrionário. Em 18 isso se acelerou, em 22 foi o grande boom. Né? A gente teve em 22, as pessoas falaram, não, 22 a velha política vai voltar. E não voltou e não vai voltar. E eu falo a velha política, o velho jeito de se fazer política. Sim. Não estou falando das velhas peças da política. O velho jeito de se fazer política não volta mais. Esse processo de comunicação, da pessoa poder identificar quem são as pessoas, poder fazer seu próprio juízo de valores, né? Poder resgatar o histórico, aquilo que foi falado, aquilo que foi feito, hoje é tudo na palma da mão. Então é mais um processo que vai ser muito otimizado, né, por conta das redes sociais, vai ser muito otimizado por conta do acesso à informação cada vez mais fácil na palma da mão. Como representante das 9 cidades na Baixada Santista, lá na Assembleia, destas 3 cidades, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, alguma peculiaridade que o senhor queira ressaltar? Não, eu acho que a gente vem para Peruíbe. Peruíbe a gente tem um processo de sucessão de um prefeito reeleito, né, que é o Luiz Maurício, então obviamente uma sucessão, isso gera um desgaste interno para ver quem é o candidato à sucessão, porque isso sempre tem dentro de um grupo onde tem uma sucessão, tem 2, 3, às vezes 4 peças que querem ser o candidato a prefeito. Exato. Isso às vezes acaba acontecendo algumas rupturas. A gente tem outros candidatos também que bateram na trave, como o caso do Emer, que é o candidato pelo PL. Você tem um Gilson, que já foi prefeito da cidade. Então você tem uma eleição bem disputada também, com um cenário que é diferente, por exemplo, de Itanhaém, né? Trazendo para a cidade mais próxima. Itanhaém você tem um prefeito que vai para a reeleição, com toda a estrutura de máquina, com todo o seu grupo consolidado, com o Marco Aurélio, que já foi um ex-prefeito, foi muito bem votado para deputado, né? Com outras figuras que estavam aparecendo, e a gente ainda não sabe se vai ser candidato ou não, as convenções vão dizer isso, mas é uma briga que vai acabar ficando entre os dois. E para Mongaguá a gente tem um cenário parecido com o de Peruíbe, né? Uma sucessão, né? Onde o Márcio termina os 8 anos, e aí obviamente dentro de um grupo precisa da escolha de um nome, e óbvio tem pessoas que querem ser e não são escolhidas, isso tem não uma desavença, mas um descontentamento natural, né? E obviamente oposição também com o Paulinho, que já foi prefeito, então a população ela vai poder escolher em base, inclusive, daquilo que já foi feito, não de promessas. Porque se a gente pega, com exceção de Peruíbe, que o Emer ainda não foi prefeito, mas você tem a sucessão de um governo, você tem um cara que foi prefeito. Em Itanhaém, você tem um atual prefeito contra um ex-prefeito. Né? Em Mongaguá, você tem uma sucessão de máquina contra um ex-prefeito. Então vai ser uma briga dentre essas cidades, com exceção apenas do Emer em Peruíbe, daquilo que de fato fizeram. Ou o grupo ou a pessoa. É verdade. Agora, a gente é inevitável falar, as alianças são necessárias, né? Para os candidatos, pré-candidatos. E a gente tem visto um cenário político aqui na nossa região, muitos nomes e assim, gente trocando de partido, gente se aliando, gente às vezes do mesmo partido, mas com candidatos diferenciados. É o jogo da política, isso é natural de se existir numa época como esta, né? Assim, eu falo isso até com pesar, porque eu acho que a gente precisa defender, isso a nível reforma política, uma diminuição dos partidos. Sim. Eu sou categoricamente a favor disso.
Não a nível Estados Unidos, onde você tem 2 partidos apenas. Tem seus independentes, mas basicamente 2 partidos. Porque hoje você não tem identidade partidária. Você não tem identidade. Qual a identidade esse partido defende? Depende de quem está no governo, porque às vezes ele é de um lado, às vezes ele é mais de esquerda, às vezes ele é mais de direita, às vezes ele é centro. Então a gente tem que acabar com isso. A gente tem que ter menos partidos com posições claras de posicionamento, de ideologia, de pessoas que lá estão, para o que, trazendo uma comparação americana, que o republicano não pensa em filiar no democrata e o democrata não pensa em filiar no republicano. Só que no Brasil aqui acontecem algumas loucuras. Ao contrário, né? Às vezes está acendendo vela para um lado, acende vela para outro santo. Então, assim, a gente depende futuramente dessa diminuição. Essa quantidade grande de partidos leva a não ter uma base ideológica forte. Os partidos têm base ideológica forte. Não é muito por conta do partido, é mais por conta das figuras de dentro do partido. Então você tem, por exemplo, a nível da direita o PL, que hoje tem uma identidade forte, é o partido da direita, né? Você tem o PT dentro do aspecto esquerdo, mas você tem o PL por conta do presidente Bolsonaro, porque o PL há 10 anos atrás também flutuava. Exato. Então, assim... Teve uma notoriedade maior após o presidente, né? Exatamente. E hoje se constrói o maior partido de direita, é o maior partido de direita, e hoje você tem uma linha mais ideológica forte, uma linha mais forte ideológica. Mas você precisa dessa redução partidária para cada vez mais o eleitor poder identificar se o meu aspecto político é de centro. Tá, então tem esses 2 partidos, né? Porque os outros 2 são de esquerda, os outros 2 são de direita. Se eu sou de direita, tem esses 2 partidos. E assim, cada um dentro da sua linha, uma linha mais liberal, outra linha mais conservadora. Mas para não ficar essa dança das cadeiras que infelizmente acontece, né? Que é triste na minha opinião, a gente precisa fazer essa redução partidária. E acaba confundindo também o eleitor. Total. Porque você não sabe o que ele pensa. Como assim ele está apoiando... Ele é esquerda, agora ele é direita. Ele está apoiando no segundo turno, está apoiando a esquerda, um Lula e um Haddad, e agora está abraçado no governador. É complicado. É difícil, né? Tenente Coimbra está com a gente aqui, deputado estadual que representa a Baixada Santista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um rápido intervalo aqui no Band Eleições e na volta a gente vai falar de Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Bertioga e Cubatão. Até já! Grupo Tati é TV. Grupo Tati é rádio. Grupo Tati é multiplataforma. E agora, Grupo Tati é muito mais. É TH+, Baixada Santista. Um novo site de informação, entretenimento e notícias da nossa região, com canais multicidades que vão onde a notícia está. thmais.com.br/Baixada Santista. Para você saber mais. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Estamos de volta com o nosso Band Eleições 2024. Você sabe que a Band sai na frente no quesito eleições e nós estamos aqui preparando programas com especialistas, convidados especiais, trazendo análise, uma crítica do cenário político atual da nossa região. Hoje comigo nos estúdios, Tenente Coimbra, que é deputado estadual e representa a nossa região lá na Assembleia Legislativa. Tenente, a gente estava falando, né, da questão dos partidos, questão de número de partidos no primeiro bloco, e o senhor já fez também uma análise de algumas das cidades. E agora, partindo mais aqui para as cidades que são maiores, digamos assim, aqui para a região, Santos, São Vicente, Guarujá. Guarujá tem 14 candidatos até então, né, se nada mudar por enquanto, são 14. E tem Cubatão também, que a gente pode falar um pouquinho, Bertioga, enfim. Mas para a gente começar esse bloco, falar um pouquinho da questão. Na Praia Grande, a gente sabe que Mourão vem, também já era esperado, inclusive, o nome dele aparecer. E como é que o senhor analisa ali a questão da Praia Grande? Mourão é um prefeito que vai, se eu não me engano, caso ganhe, para o 5º mandato. Né? Se eu não me engano é isso. Então, as pessoas vão avaliá-lo pelo aquilo que ele construiu, pelo aquilo que ele fez dentro de Praia Grande, dentro do cenário muito mais dele como prefeito do que como deputado, né? Inevitavelmente. Né? Ele vem de uma linha que é difícil acontecer na política, né? Que a Raquel, no atual governo, ela desiste de se candidatar. Sim. E passa o bastão para o Mourão, que a gente sabe que sempre foi o líder do grupo político, e isso a gente tem que respeitar. Né? Mas, obviamente, ele, pelo histórico, pela composição de grupo, por ser o candidato da máquina,
Porque embora ali a gente tenha um atual prefeito, ele é uma espécie de sucessão. Exato. Né? A máquina vai, obviamente, trabalhar para ele. A questão da figura que já é conhecida na Exato. região, já tem foi sua prefeito. força por ser prefeito, tem sua construção de máquina, mas talvez entre naquele processo que eu falei no primeiro bloco de oxigenação. Né? Então, a pesquisa coloca ele um pouco mais consolidado, a gente vem com o Danilo em segundo na atual pesquisa, que já foi candidato, bateu na trave na eleição passada, fez uma eleição razoável para bem para deputado. Né? E a gente vem também a nível, em terceiro colocado, uma pessoa que não foi muito testada, que é o Lisandro, né? Que é um advogado, muito bem posicionado. Então, hoje o cenário é alguma coisa, mas como eu disse, até a eleição tem muita água para acontecer, somente nos debates, das pessoas poderem posicionarem, mostrarem as suas ideias, os seus projetos, né? Principalmente de ter uma inovação, de ter novas visões para a cidade. Bertioga também, né? O prefeito sai e vai indicar alguém. Como é que o senhor vê a questão de Bertioga? E se quiser também depois embalar, já vai ali para Cubatão, porque também sai Ademário e ele também indica alguém para a cadeira. Né? Os dois são linhas de sucessão. A gente tem o Caio Mateus lá em Bertioga, que, salvo engano, era a maior aprovação da Baixada Santista. Então, ele sai com uma boa aprovação. Isso, obviamente, tem um recall bom para quem ele for indicar para a sucessão, né, que era um secretário, me fugiu o nome dele agora aqui, que inclusive a Lucília... É o Marcelo. É Marcelo, desculpa. Né, é a vice dele. Isso. Você tem o Matheus, né, correndo por fora, que era vereador, também tem um bom recall, né, tá próximo na pesquisa. Então, é uma eleição que você tem a máquina que faz diferença, inevitavelmente, mas é uma eleição também que vai ser bem parelha na cidade de Bertioga. E assim como é Cubatão. E aí fica também a questão do legado que o prefeito deixou, como o senhor está falando, né? A máquina. Se fez um bom trabalho, quem indicar tem uma vantagem ali, porque é ele quem está indicando, mas se ele também não fez uma boa gestão, ele pode estar também não tendo um bom sucesso, né? Um bom resultado nas eleições. Exatamente. Você tem esse processo de sucessão, é isso que acontece. Né? A pessoa leva o ônus e o bônus. Né? Ela leva o bônus de ter uma máquina trabalhando, né? Pessoas, projetos, ela sendo identificada como, muitas das vezes, a pessoa que realizou esses projetos, mesmo sem ter a caneta ainda, mas também leva, por sua vez, toda a rejeição do atual governo. Né? Então, quando você fala, por exemplo, da sucessão de Cubatão, você também tem que falar da sucessão de Guarujá, porque a sucessão do Guarujá é o oposto. Você tem o sucessor de Cubatão despontando ali, segundo as pesquisas, em primeiro, e ao mesmo tempo o sucessor do Guarujá trazendo toda a rejeição do atual governo, pontuando ali no meio da tabela para o final. Então, também tem esses dois lados de trazer uma sucessão. A linha de Cubatão, você tem um César que vem de uma sequência de um trabalho do Ademário, você vem também muito próximo na pesquisa com mais 3 candidatos. Você tem o Rodrigo Alemão, do PSB, que é vereador de mandato, etc. Tem uma estrutura política por trás. Você tem o doutor Paiva, que nunca ocupou mandato, já foi secretário, né? Mas um doutor que sempre cuidou de toda a comunidade, sempre cuidou de toda a cidade de Cubatão, que dentro desse cenário é mais um outsider, né? Alguém de fora da política tentando se viabilizar, muito bem posicionado. E você também tem o Toninho, que bateu na trave na outra eleição, chegou a ser o vereador, se não me engano, mais votado de Cubatão. Né? Então, quando você bate pesquisa, os 4 estão muito próximos ali, coisa de 10 pontos entre o primeiro e o quarto. Então, é uma coisa que dentro da eleição pode acontecer qualquer coisa. E aí a gente vê que vai ser entre aspas, uma briga bem acirrada. O eleitor ali tem que, de fato, ir no mínimo do detalhe para poder eleger e escolher o próximo prefeito da cidade. Exatamente, porque é uma eleição que só vai ter um turno. Só. Então, você imagina uma eleição que só tem um turno com tantos candidatos parelhos, você imagina, às vezes, que alguém vai ganhar essa eleição com 30%. E 30% significa que 70% da cidade não quis ele. Mas ele vai ganhar com 30%. Então, quando você tem uma eleição de um turno só com muito candidato, de fato, esse voto de oposição, ele se dilui. E o voto da máquina prevalece, porque a máquina, com a sua estrutura, com a sua força, ela dá um piso já um pouco mais alto que os outros candidatos. Dá um peso. Então, assim, é um cenário que a população vai ter que estar bem de olho em Cubatão, porque se diluir tanto, obviamente, favorece a máquina, né? Agora, São Vicente, Caio Amado, o atual prefeito, está disparado nas pesquisas. E Santos, eu queria que o senhor comentasse essa questão de Santos, porque ali também o cenário político está bem acirrado, a gente tem ali candidatos fortes
tem candidato que ainda não aparece, mas se faz ali um cenário prévio, se ele estivesse ou não. E a questão, mudança de partido de última hora, entre aspas, a questão das alianças, governo do Estado, o ex-presidente apoiando candidatos, mesmo partido, mas não tem a mesma ideologia, aquilo que o senhor até falou também no começo do programa hoje. Vou começar por São Vicente, que é mais fácil. Tá. São Vicente, o Caio é o que tem a maior aceitação dentro do cenário eleitoral, né? A maior projeção, possivelmente termine num primeiro turno, né? Mas é bom também que tenham outros candidatos que tenham esse contraponto. Um contraponto sempre é bom, né? Debater a cidade, debater problemas, porque todas as cidades têm problemas. São Vicente tem muitas necessidades de melhorias. Então é importante, é um cenário um pouco mais próximo para ele, mas... o presidente Bolsonaro começou com 3% e virou eleição em 2018. Pode acontecer qualquer coisa. Mas é um cenário um pouco mais consolidado em São Vicente. Vindo para Santos, é um cenário que é mais dinâmico. Né? Hoje a gente nem sabe quem é que vai disputar contra a Rosana. Exatamente. Se é o atual prefeito, que vão fazer próximo do que está sendo feito em Praia Grande, ou se de repente é o deputado Paulo Barbosa e entra naquela composição do grupo anterior que está há bastante tempo no governo, que tem, obviamente, suas qualidades, né? Mas que, obviamente, uma oxigenação é importante. É um cenário dinâmico na cidade de Santos, eu acho que é o mais complicado de todos. Você bem citou, troca de partido, né? A mudança do PSDB pro Republicanos, e entra naquela linha, né? No segundo turno estavam apoiando uma outra linha de espectro ideológico, né? E agora estão com o governador. É por isso que a gente tem que defender, sim, cada vez menos partidos, posições realmente claras e definidas, para o eleitor conseguir ver e poder identificar. E lembrar que, de repente, o governador também mude de partido, né? Não, o governador vai mudar de partido, mas depois da eleição. Depois. Imagino eu que ele, pelo que a gente escuta, só lá para 26 realmente, ele vai vir para o PL, caminhando dentro do grupo, o partido que é mais à direita, o partido que a gente está procurando ser identificado como partido de direita realmente, né? Porque tem outros partidos que falam que é de direita, mas ao mesmo tempo estão acenando bandeira no governo federal, estão acenando bandeira para o Lula, enfim. A gente sabe que não falo que é mais do mesmo, mas é um pouco, né, desse somebody love. Então, ele vai trocar de partido, mas isso pós-eleição, isso confunde o eleitor, de fato. Né? Então, é um cenário, como ainda nem tem a definição dos candidatos em Santos, é um cenário um pouco mais conturbado, mas não vai fugir dessa realidade da Rosana, né, que foi muito bem votada, mais votada da Baixada Santista, né, muito bem votada em Santos, conceituada, né, e do atual grupo, que já está há algum tempo, né, que tem essa indefinição de quem é o candidato, uma indefinição até deles mesmo. O próprio atual prefeito Rogério falou por diversas vezes que era o candidato. Sim. Em recentes declarações falou que vai definir isso na convenção. Né? O deputado Paulo também, ele não se posiciona ou como candidato ou como não candidato. Né? Então, porque eles também têm essa indefinição, isso é um fato. Né? Então, acho que a gente vai poder sentir esse termômetro do que vai ser, o que não vai ser, a partir das convenções, assim como as outras cidades. Porque muitos players que a gente colocou aqui, tem players que nem candidatos serão. Tem players que têm alguns problemas na justiça, que podem ser impugnados, que podem não concorrer, né? Ou que podem recorrer e concorrer sob júdice. Então, pós-convenção, a gente vai ter um cenário um pouco mais desenhado. E aí, obviamente, a gente tem aqueles que têm a maior chance. Quem tem a maior chance? Quem está na frente na pesquisa, que é uma questão de números. Mas isso não significa que existe eleição consolidada, ou existe eleição ganha ou eleição perdida. Como eu bem disse, Bolsonaro em 2018 começou com 3%. Virou o jogo. Então viradas acontecem, viradas em cidades que têm primeiro turno são mais prováveis ainda, né? Porque às vezes 10 pontos, a gente está falando do caso de Cubatão, 10 pontos é a diferença do último, de repente, para o primeiro. E às vezes aquele voto de opinião de alguma coisa que aconteça durante o processo eleitoral, isso impacta muito na votação. Então a gente tem um cenário um pouco mais desenhado pós-convenção, mas longe de ser definitivo. Como deputado estadual, representando nossa região, o que o senhor deixa de recado, de mensagem para o eleitor numa eleição tão importante que é a deste ano, porque vai, de fato, governar 4 anos a cidade em que cada um deles que estão nos assistindo agora estão morando? Qual que é a mensagem do deputado para quem vai ir para as urnas em outubro? Que a gente possa pesquisar os candidatos. Né? Hoje, com acesso à informação, a gente consegue ver histórico, aquilo que foi feito, qualquer tipo de impugnação, qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de algo que não corrobore com aquilo que ele está falando. Sim. Isso é muito fácil, isso você poder observar, isso está na palma da mão.
Então, que a pessoa ela possa identificar, estudar, ver as propostas, não só do candidato ao executivo, mas do candidato ao legislativo, dos vereadores. É importante você votar em vereadores compromissados. A gente vê hoje cidades da Baixada Santista com um legislativo muito preocupante, sendo dominado aí por forças que são do outro lado, digamos assim. Então, você tem que se posicionar não só para o executivo, pesquise também seus vereadores, vote com consciência, que só assim a gente vai mudar a vida de uma maneira geral, porque aquele que não gosta de política, infelizmente ele vai ser dominado por aquele que ele gosta de política. Não existe espaço vago, alguém vai ocupar esse espaço. E que a gente possa estudar, posicionar e colocar pessoas de bem e do bem nesses espaços. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui nos estúdios Tati Band Litoral, com essa análise que o senhor trouxe para nós das 9 cidades aqui da nossa região. Volte sempre. Eu que agradeço, fico à disposição. Olha, para você de casa, o que eu posso dizer, eu não sou autoridade no assunto, mas vá de encontro à informação e pesquise planos de governo que possa aí, de repente, esclarecer as ideias e você ter a sua melhor escolha. Você já sabe, né, que este aqui é o Band Eleições 2024, um programa de análise para que você possa ter a melhor informação e decidir conosco aqui o seu voto. Porque o voto você define aqui conosco na Tati Band Litoral. Até o próximo. Tchau!